Ela não acreditava que uma palavra de 2 letras pudesse mudar alguma coisa até o 21º dia. Mas estou me adiantando. Antes de entender o que aconteceu, você precisa conhecer Generosa e a mulher que ela era. Ela morava num sobrado estreito, numa cidade pequena. Era passadeira, passava roupas para metade da cidade. Todo dia era igual. O ferro esquentava às 6 da manhã. A pilha de roupas era sempre grande. No meio do vapor e do cheiro de engomado, ela ia atendendo vizinha, irmã, comadre, sobrinho, cliente. E Generosa dizia sim, sempre sim, para tudo e para todos. Não porque era feliz dizendo, mas porque tinha aprendido que dizer não era grosseria, egoísmo, falta de amor. Que mulher boa era mulher disponível. Que se você podia ajudar e não ajudava, algo estava errado em você. Então, ela ajudava. Ajudava até esvaziar. Generosa estava ficando oca por dentro. Um cansaço que não era do corpo. Um peso que não era das roupas. Uma irritação surda que aparecia à noite, quando ela percebia que tinha dado o dia inteiro para o mundo e não tinha sobrado nada para ela. Foi numa sexta-feira que Dona Coló disse a frase. Ela tinha acabado de aceitar mais um pedido, desta vez da Marlene da farmácia. 12 toalhas bordadas. Dona Coló desce devagar. Generosa. Você tem esse nome por acaso não, mas ser generosa com todo mundo e não ser com você mesma não é virtude, é descuido. A frase entrou como uma agulha. Generosa foi embora sem responder, mas a frase foi com ela. Naquela noite, com o ferro já frio e a casa quieta, ela ficou sentada na beira da cama, olhando para as mãos. Mãos que trabalhavam sem parar, mãos que nunca tinham aprendido a se fechar. Ela pensou em tudo que tinha dito. Sim, contou nos dedos, perdeu a conta. E então pensou. Quantas vezes tinha dito sim, quando queria dizer não? Sempre. A resposta chegou rápida demais para ser ignorada. Sempre. Naquela noite generosa, tomou uma decisão. Por 30 dias, ela ia prestar atenção em cada sim que dava. E quando sentisse que o sim estava errado, ela ia tentar dizer não. Não sabia se conseguiria, não tinha roteiro, não tinha certeza, só tinha o cansaço de anos dizendo sim para o mundo inteiro e não para si mesma. No primeiro dia, ela falhou. A irmã ligou, pedindo que ela pegasse as crianças na escola. Sentiu o aperto no peito, aquele aperto antigo de quem tem medo de decepcionar, e disse sim. Desligou o telefone com a mão tremendo. Percebeu que o tremor não era de raiva da irmã, era de raiva de si mesma. No terceiro dia, ela tentou de novo. A comadre Fia apareceu na porta pedindo que ela fizesse um bolo. Generosa respirou fundo, sentiu o aperto, esperou ele passar e disse: Fia, dessa vez eu não consigo. Silêncio. Do outro lado. Um silêncio que durou 3 segundos e pareceu 3 anos. Tá bom. A comadre respondeu e foi embora. Generosa fechou a porta e ficou parada no corredor. Esperou a culpa chegar. A culpa chegou, mas passou, e depois da culpa veio algo que ela não esperava. Um alívio tão fundo que ela precisou sentar no degrau da escada. Era isso. Era esse o sentimento que ela nunca tinha deixado chegar. No 5º dia, ela entendeu algo importante. Cada não que ela dava para o que estava errado era um sim que ela estava guardando para o que era certo. Não era rejeição, era
escolha. A diferença parecia pequena nas palavras, mas era enorme por dentro. No 7º dia, a cliente Rosária ligou pedindo o prazo de mais 30 dias para pagar. Generosa já tinha dado o prazo 2 vezes. Sentiu o aperto. Respirou. Rosária, dessa vez eu não posso dar mais prazo. Preciso receber até sexta. Rosária pagou na quinta. No 9º dia, Generosa descobriu que tinha 2 horas livres numa tarde de quarta-feira. Ela não sabia o que fazer com aquele tempo. Ficou olhando para ele como se fosse um presente. Então foi até o quintal, pegou a cadeira de palha e sentou debaixo da mangueira. Só ficou sentada, ouvindo o vento, vendo a luz mudar. Chorou sem saber direito por quê, mas eram lágrimas limpas, o tipo de lágrima que não pede desculpa. No 12º dia, aconteceu algo que ela não esperava. A sobrinha Keila, que sempre pedia favor, ligou. Generosa esperou o pedido vir, mas Keila disse: "Tia, eu liguei só para saber como a senhora está. Percebi que a senhora anda diferente, mas, sei lá, mais inteira." Generosa não soube responder na hora, mas depois de desligar, ficou pensando naquela palavra. Inteira. Era exatamente o que estava acontecendo. Ela estava juntando os pedaços que tinha distribuído por anos, sem perceber. No 15º dia, ela foi à missa, e o padre falou sobre o amor ao próximo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ela nunca tinha prestado atenção nessa parte. Deus não pedia que ela se apagasse para iluminar os outros. Pedia que ela se amasse o suficiente para ter luz para dar. No 18º dia, a pilha de roupa para passar estava menor do que nunca. Não porque tinha menos trabalho, porque ela tinha parado de pegar mais do que conseguia entregar bem. Dona Perpétua foi buscar a camisa do marido e ficou olhando para ela por um tempo. Generosa, essa camisa está impecável. Você está passando diferente. Generosa sorriu. Não porque tinha mudado o ferro ou o amido. Tinha mudado a pressa. E a pressa tinha sumido, porque ela não estava mais tentando dar conta de tudo que o mundo jogava em cima dela. No 21º dia, ela entendeu, estava passando uma saia de linho, aquele tecido difícil que não perdoa erro. Quando percebeu, durante todos aqueles anos, ela tinha confundido 2 coisas completamente diferentes. Tinha confundido amor com medo. Quando dizia sim por medo de decepcionar, aquilo não era amor, era medo, vestido de generosidade. E medo não alimenta ninguém. Medo esgota. Medo ressente. Medo acumula em silêncio até virar aquela irritação surda. Amor verdadeiro vem de dentro para fora. E para vir de dentro, precisa ter algo dentro. Você não pode dar o que não tem. Ela tinha passado anos tentando dar o que não tinha, e se perguntava por que estava sempre vazia. O ferro deslizou sobre o linho, e a saia saiu sem uma ruga. Generosa olhou para o próprio reflexo na janela, e disse baixinho, para si mesma, não, só para ouvir o som, para sentir que a palavra não matava ninguém, que cabia na boca, que não era o fim do mundo. Era só uma palavra, mas era dela. Nos dias seguintes, as pessoas ao redor começaram a notaram que Generosa estava mais calma, que sorria de um jeito diferente, que quando dizia sim, agora era um sim cheio. E estranhamente, as pessoas passaram a respeitá-la mais, não menos. Mas como se o não tivesse ensinado ao mundo como tratá-la. No 28º dia, Dona Coló a parou na rua,
De novo, a mesma vassoura, a mesma calçada, mas dessa vez ficou só olhando por um tempo antes de falar. Você encontrou? Foi? Generosa não precisou perguntar o quê. Encontrei, Dona Coló. E como é? Ela pensou por um instante. Depois respondeu. É leve, é muito leve. No 30º dia, Generosa acordou, desceu a escada íngreme, esquentou o ferro e começou o dia. A pilha de roupa estava do tamanho certo. Nem grande demais, nem pequena demais, do tamanho que ela tinha escolhido. A irmã ligou, pedindo um favor. Generosa ouviu com atenção, pensou e disse sim. Por quê? Dessa vez, era um sim, verdadeiro. A comadre Fia apareceu com um pedido impossível. Generosa sorriu com carinho e disse não. Porque o não também pode ser dito com carinho. A casa era a mesma. A escada continuava íngreme. O ferro continuava pesado. As roupas dos outros continuavam chegando. Mas Generosa não era mais a mesma. Ela não tinha ficado rica. Não tinha mudado de vida. Não tinha resolvido todos os problemas. Só tinha aprendido a diferença entre uma palavra e outra. Entre sim e não. Entre medo e amor. Entre se dar inteira e se perder aos poucos. E quando você aprende isso, tudo muda, mesmo que nada tenha mudado. Porque a mulher que sabe dizer não aprende, finalmente, a dizer sim de verdade. E esse sim, vale tudo. Se essa história tocou algo dentro de você, compartilha com aquela amiga que vive se doando até esvaziar, que diz sim quando o coração pede socorro. Às vezes uma história simples é o que Deus usa para acordar o que estava adormecido. Escreve aqui. Meu não começa hoje. Que Deus abençoe cada escolha sua.